Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Oi, Boa Thiago. noite, Boa sim. noite, boa noite, Lori. Boa noite, Boa Boa noite, noite. Natália. Sim, te ouvindo. Boa noite, estamos ouvindo. Pessoal, que bom, tá tudo certo então. Tô aqui acompanhando o chat, tá? Ao longo dessa reunião de hoje, fiquem à vontade no chat. Precisou fazer alguma intervenção, precisou a gente trocar aqui o assunto um pouquinho, a gente faz, tá? Tem algumas coisas para a gente conversar. Na semana passada, alguns de vocês já estavam aqui comigo, né? A gente fez esse processo de adequação, de análise de edital, um trabalho pedagógico essa semana que foi muito necessário. E com vocês também, né? A parte aí de escolha de ajuda dos blocos. Então, grande parte de vocês entraram em contato comigo, né? Ao longo da semana, eu consegui entender um pouquinho mais a individualidade de cada um. E hoje, né, estão aqui aqueles que de fato já optaram e têm certeza absoluta que vão para o bloco 5, pessoal. Então, a indecisão é passado. Esqueçam qualquer indecisão que te trouxe até a semana passada de escolha de bloco. Acho que quem está aqui tem que assumir essa decisão e olhar para frente agora. É isso aí, Alessandro. Agora é Alcateia da forma que grande parte de vocês conhecem. Rotina, muito trabalho, muito estudo, muita entrega. Vai depender de muita entrega nossa para vocês e de vocês também. A gente precisa, né, que para que a Alcateia funcione, a gente tenha resultados. Hoje mesmo eu recebi alguns resultados de alunos do STM, fiquei muito, muito, muito feliz. Para a gente, pessoal, verificar que o que a gente faz vai dando resultado, cada vez torna esse projeto maior do que ele já é. E eu tenho certeza que o que a gente fez no CNU, a gente vai conseguir, em primeira edição, a gente vai conseguir repetir agora no CNU 2. O que há muita gente para a administração pública, a escolha do bloco que vocês fizeram é uma excelente escolha, tá? O bloco 5, pessoal, às vezes alguns de vocês podem ficar um pouquinho inseguro, mas tem muitas vagas, vai ter muita gente. Mas deixa eu te falar, vocês perceberam que o engajamento das pessoas como um todo para o CNU 2 não foi o mesmo CNU 1? Vocês conseguem perceber que algumas pessoas desanimaram no caminho? Então, você tem que considerar isso também. No CN1 primeira edição, nós tivemos mais de 3 milhões de inscritos. Mais de 3 milhões. Acho que chegou a realizar a prova cerca de 1,8 milhões. Eu não acredito de verdade mesmo, pessoal. Para como quem trabalha com concurso há algum tempo, consigo fazer essa leitura, né, do mercado, leitura, né, dos candidatos. A gente podem acabar mutando, O áudio tentando, deu achando uma que está mutando o de falhada. vocês, e pode acabar mutando o meu, tá bom? Então isso pode acontecer. Vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que conversar para a gente poder organizar aqui. Então, saibam que há uma diferença, sim, em relação ao CNU primeira edição, com segunda edição, também a nível de engajamento das pessoas. Então, não leve isso, né, como grande fator para te desanimar, para te desmotivar, até mesmo porque a gente, mais do que motivação, a gente precisa aqui de persistência nesses 3 meses. E eu tenho certeza que a Alcatel vai ajudar muito, muito, muito nesse aspecto, tá bom? Tem algumas coisas para a gente poder conversar. E uma delas, deixa eu ajudar, tem uma aluna perdida aqui. Eu vou mandar o link aqui para ela e já volto com vocês. Enviei.
Acho que a Rafa consegue me ajudar, é a Ana, tá? Se você encontrar. Aí, Rafa, tem a Ana com dificuldade para entrar. Vamos lá, gente. Primeiro detalhe que eu tenho que tratar aqui com vocês, que é um aspecto burocrático em relação à Alcateia, mas é necessário a gente já passar por isso aqui. A nossa comunicação. Comunicação Alcateia, pessoal, ela é feita através do grupo Telegram e também em relação ao e-mail. E aqui fica um alerta, tá? Observem esses e-mails, observem se está na caixa de spam, porque muita coisa importante vai para ali, né? Então, o que eu percebo nesses últimos dias é que tem algumas pessoas que acabam né, não lendo, né, tudo que é necessário e às vezes perde as coisas, deixa as coisas passarem. Então a gente precisa que vocês tenham muita atenção em relação aos informativos, seja eles por e-mail, onde foi enviado, pessoal, o acesso ao curso, onde foi enviado o acesso a essa reunião, o acesso à mentorize, tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente, beleza? O grupo do Telegram é importante que todos vocês estejam lá, por alguns motivos. O nosso canal de comunicação oficial é o Telegram. O nosso suporte funciona via Telegram. E também o envio das metas, além de serem enviadas através da plataforma do MP, nós enviamos essas metas também via Telegram, porque assim vocês conseguem ah, ter um acesso mais rápido em relação ali à meta, poder executar rapidamente. Então, o que que eu te sugiro? Além de estar, obviamente, dentro do grupo Telegram, utilizar o Web Telegram para você, né, fazer esse download mais fácil para o seu computador e assim a gente conseguir é, dar mais vazão, dar mais fluxo às coisas que a gente precisa, tá bom? Então, entre no Telegram. Quem não conseguiu, vai, né, após a reunião, entrar em contato com o suporte, para o suporte, né, realizar toda essa inclusão a partir do dia de amanhã. Beleza. E-mail, ok. Nosso canal de comunicação, suporte ao aluno. Nessa primeira semana, eu pedi que vocês chegassem diretamente a mim, né? Até disponibilizei o meu celular pessoal para alguns de vocês, para que a gente pudesse fazer aquele entendimento relacionado à escolha do bloco, pessoal. A- E vocês perceberam, alguns eu consegui responder no mesmo dia, outros eu tive que adiar um pouquinho, porque de fato foi muito, muito, muito trabalhoso, porque eu precisava entender a realidade de vocês e ser assertivo, né, nos conselhos que eu estavam dando. Só que de agora em diante, eu preciso que vocês entendam que a gente precisa organizar isso aqui. Da mesma forma que a gente precisa organizar a nível pedagógico, tem uma organização de fluxo de atendimento também. Então, esse atendimento, Alcateia, ele é feito pelo suporte ao aluno no Telegram. No WhatsApp aqui, quiser trocar uma ideia, né, rápida, ok. Mas o atendimento ao aluno dentro da nossa consultoria, desses 3 meses, vai ser feito através do Telegram. Precisou falar comigo? Você vai continuar falando comigo. Só que a Rafaela vai me ajudar nessa organização. Porque senão uma mensagem vai chegando, teve gente, né, que pelo acúmulo de mensagem vai ficando para trás e eu sozinho não consigo organizar isso. Então eu preciso, né, desse suporte que a Rafaela me faz e também para facilidade de vocês também. Porque qualquer chamada ali que não foi atendido, ela vai me passando a demanda e dentro do tempo aqui eu vou dando vazão, tá, pessoal? Então é importante que a gente siga com esse fluxo a partir de agora através do Telegram. Precisou falar comigo, a Rafaela vai agendar direitinho e a gente organiza isso. Canal do Telegram, suporte ao aluno. Horário de atendimento, tá, pessoal? É de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h30, e na sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Aí eu peço, pessoal, para que vocês, né, lembrem-se e tenham essa paciência de que uma mensagem que chegar fora desse horário, a gente vai ter que conversar com vocês no dia seguinte, especialmente na sexta-feira, tá? Se chegar fora do horário ali, a gente vai acabar respondendo vocês só na segunda-feira. Então, tenham essa paciência aí com a gente para poder organizar do lado de cá também. Aí, esses acúmulos de mensagens sempre vai ser ali no fluxo de chegada, tá bom? Ótimo. Banca FGV, né? O terror de alguns, Banca FGV. Vamos lembrar o seguinte: não tem língua portuguesa para o Bloco 5. Para muitos de vocês, isso já é um alívio. A gente sabe que recentemente, para o MPU, teve gente que ficou de fora do MPU, né, exatamente por conta de língua portuguesa, não conseguiu atingir ali
o mínimo necessário de pontos nessa disciplina. Agora, para o CNU vai ser diferente, mas continua sendo uma banca que tem suas peculiaridades, uma banca que tem textos longos, e pensando aí que vocês têm mais de 5 horas para realizar a prova, gente, é bem provável que venha naquele padrão FGV mesmo, né? O padrão, né, com textos que exijam um grau de interpretação alto. Então, mesmo que a gente não tenha, né, ali língua portuguesa, eu não entendi a Luísa. A Luísa tá falando muito. Diga, querida, qual o problema, Luísa? A Luísa Ximenes. Será que é falhando? Ah, tá falhando para vocês, pessoal? É uma questão de internet? Tá normal? Para Tá. mim está Ó, ok. Luísa, Está o que que ok. você pode fazer? Você pode Também tá sair, normal. né, e voltar. Pode ser um problema sua de conexão, tá bom? Mas ela falou que eu tava falando muito, pô. Eu falei assim, pô, já é CNU, CNU vai me dando dor de cabeça, gente. Eu pensei que já era treta no primeiro dia de CNU. Tá doido, o concursinho PC. Ô, Luiz, acho que é isso. Se você conseguir sair e voltar, eu acho que já restaura a conexão. Beleza? Vamos lá, gente. A questão da FGV. Olha só. Vocês riem, né? Vocês riem. Vai. CNU acaba comigo. Vamos lá. Gente, então, o grande detalhe da FGV vai ser isso. A gente vai, ao longo das questões, selecionar questões para vocês que, de fato, né, estejam ali alinhadas à FGV, mas também vamos ter que adotar outras bancas. Vocês sabem que isso é necessário, porque senão a gente não consegue percorrer todo o edital. O bloco 5 é o que eu tenho mais tranquilidade em relação a isso, porque a maioria dos conteúdos que estão ali, vocês viram. Gente, é muita administração padrão que a gente tem habituado em concurso público. Então a gente tem, de fato, né, ali o que entregar para vocês, da FGV e de outras bancas. Não é a realidade de outros blocos, a gente já conversou sobre isso, não vou ficar aqui repetindo, mas a FGV eu acho que não vai ser um problema aqui para a gente, não, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos seguir aqui. Essa barba branca é senil puro. Galera, vamos lá. Padrão de estudo aqui dentro da Alcateia. A gente sabe que essa estrutura que eu sempre mostro para vocês, quem já é aluno da Alcateia, mostra muito bem como as pessoas costumam estudar para concurso público. A gente tem a maioria das pessoas ou começando a estudar pelo presencial, muitos de vocês do presencial do MP. Em algum momento a gente vai falar sobre isso hoje, de como conciliar as duas coisas. Mas pouca gente faz leitura. A necessidade de aprender lendo, pessoal, ela é real em concurso público. A verdade é que durante toda a vida a gente aprendeu lendo, só que quando chega aqui em concurso público a gente abandona isso um pouquinho. A gente vai ter que mudar isso, a gente vai ter que restaurar, né, essa leitura na vida de vocês. Então o PDF do MP, ele é enviado junto das metas, então você vai ter acesso, você possivelmente utilize recursos tecnológicos, utilize a impressão se for necessário na sua realidade, para você ir grifando, para você ir personalizando esse PDF. Quanto mais personalizado tiver, com certeza vai facilitar as suas revisões. Então, as revisões aqui no método Alcatel, ela vai funcionar desde que você execute as metas propostas e execute com um pouquinho de rigor em relação à personalização do PDF. O que é isso? Nada demais. São pequenos grifos, pequenas anotações que vocês podem fazer no PDF, que vai ajudar ao chegar ao final de semana e realizar as revisões. O método é simples, aqui não tem nada, né, muito louco, aqui é execuível desde que você esteja aí, né, alinhado ao que a gente propõe. Então, além das videoaulas, obviamente, nós temos aqui a leitura de PDF e a lei seca. Só que lei seca, no, no Alcateia, pessoal, a gente não separa Vadimeco para vocês, porque senão não ia adiantar muito. Você ia ter que ir lá buscar sozinha o Vadimeco, pegar os artigos. Não. Quando for necessário a leitura de lei seca, essa lei seca já vai estar inserida na própria meta. Vocês vão ver no finalzinho da meta, no finalzinho do PDF, a gente vai colocar a lei para você fazer a leitura, tá? Você não precisa buscar em outro local, não. A gente já separa para vocês. Beleza. Tudo isso aqui, a depender da forma que for feita, pessoal, é um mero estudo passivo. A grande diferença que você pode fazer nos seus estudos, né, desses 3 meses,
é essa personalização de material que eu falo. Em um estudo de médio ou longo prazo, até mesmo aqui dentro da estrutura da Alcateia, nós temos algumas turmas que duram 6 meses, 9 meses, já tivemos turmas da Alcateia de 1 ano. Essas turmas a gente consegue levar um processo de adaptação de conteúdo muito melhor. Só que vocês não têm tempo para isso, não é tempo para mapa mental, não é tempo para fazer grandes resumos, não há tempo para você fazer uma série de flashcards, porque senão você não vai conseguir bater o conteúdo programático. Então, cada caso é um caso, estamos diante de um concurso que nós fizemos 3 meses, o conteúdo é extenso, vocês sabem disso. Então, a nossa personalização do material pessoal vai ser baseado em grifos, vai ser baseado em setinhas, pequenos esquemas, nada muito louco, tá? Mas é necessário fazer. E o principal do Alcateia, o principal, tá? É questões. A Janaína já me pergunta uma coisa que eu faço questão de responder para vocês agora. Quem estiver preocupado em bater tudo digital, CNU não é para você. Não é estudo estratégico. O pior estudo que vocês podem fazer, pessoal, é o estudo de ticar edital. Ainda mais para o CNU. O CNU é contexto. O CNU não é verticalizado. Bater o edital é um compromisso que eu tenho com vocês, levar você para dentro da administração pública. E talvez em algum momento, né, dispensar um conteúdo vai ser necessário. Só que eu não vou dispensar um conteúdo aleatoriamente com vocês. Se a gente chegar a dispensar um conteúdo de estudo, vocês podem ter certeza absoluta, é baseado em 2 coisas que tem no nosso método: incidência e importância. Incidência do conteúdo e importância para a aprendizagem. Tá? Então, questão de bater conteúdo, pelo amor de Deus. Quem está no Alcatel já sabe, não é isso. A minha proposta é te colocar apto para concorrer a essas vagas e não fazer estudo verticalizado, ticando ponto por ponto. Até mesmo porque a sequência que eu faço com vocês ela é extremamente importante. Se você acha que a gente vai tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, não é assim que funciona aqui, tá? Não é assim que a gente trabalha. Então, estratégia de ponta a ponta, tá? Entrou aqui, pelo amor de Deus, confia. Confia. Porque a gente vai fazer direitinho para vocês. As questões, galera, esse é o grande coração da Alcateia. E essas questões que a gente vai separar para vocês é onde a gente vai conseguir, de fato, ver que vocês estão tendo um crescimento, uma evolução ao longo da preparação. Porque pense comigo, a fórmula que vai funcionar para eu aferir, né, que o Alessandro entrou aqui com a gente com 70% de rendimento e vai sair com 90%, é justamente submetendo ele a questões. E o Alessandro vai estar aqui com a gente o tempo inteiro, e além de saber a realidade do Alessandro, eu posso comparar a realidade do Alessandro com a realidade da Janaína, da Raquel, da Luciane, através do ranqueamento que a nossa plataforma faz. E esse ranqueamento, ele é importante porque através dele é que eu consigo mostrar para vocês se vocês estão ou não no caminho. Então, muita questão, muita questão. A minha proposta com vocês é o seguinte: chegar até outubro com no mínimo 2.000 questões feitas sobre o conteúdo. A gente consegue sim, tá, pessoal? A nossa realidade, dificilmente a gente entregou uma turma de 3 meses com menos de 2.000 questões. É questão de múltipla escolha, vai dar um pouquinho mais trabalho, porque a gente está falando aí de cerca de 10.000 itens a serem julgados, analisados por vocês. Então, vai dar certo, vocês podem confiar nisso. Vamos lá. Esse estudo ativo, portanto, do material pessoal, vocês vão fazer, mas com muito cuidado, eu quero que vocês concentrem aqui, ó. Grifos e anotações para esse primeiro momento. Não fiquem malucos lá de querer fazer muito resumo, porque senão a gestão de tempo vai pesar um pouquinho, tá bom? Distribuição das metas ao longo da consultoria. Como que vai funcionar? Indo para um aspecto mais prático. Como que a gente adota hoje na Alcateia? A gente faz isso aqui, pessoal. Nós temos meta na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Quando muito aluno chega para a gente e olha isso aqui, terça e quinta livre, pessoal, não é livre de estudo, é livre de meta lançada. O que significa isso? A gente já calculou, e eu havia falado para vocês na semana passada, que um estudo legal para o CNU, tá? Um estudo legal para o CNU, ele vai ter mais ou menos aí uma cerca de 300 horas, tá? Eu quero aproximar 300 horas de estudo com vocês. Mas para que a gente alcance 300 horas, a gente tem aí, pessoal, contabilizando 10 semanas, 11 semanas, eu tenho que ter, né,
cerca de 25 horas por semana de estudo com vocês. 25 horas de estudo não é um estudo qualquer que você consegue fazer nas coxas. 25 horas de estudo por semana vai exigir muito, muito, mas organizando direitinho dá para fazer. Quem às vezes está com um pouquinho mais de trabalho ainda nessas férias ou até outubro, pode aproveitar o final de semana, tudo isso é personalizável. Agora, as metas lançadas, elas têm mais ou menos, tá? Mais ou menos de 8 a 10 horas. De 8 a 10 horas. O que que acontece? Dificilmente, pessoal, tem uma pessoa que consiga estudar 8 horas por dia, né? Todos os dias. Quando eu falo 8 horas por dia, é 8 horas líquidas. 8 horas líquidas. É muito complexo isso, muito complexo. Então, o que é razoável, o que as pessoas alcançam de fato, é um turno de estudo. Um turno bem feito de estudo, com 4 horas, em que você teve concentração total ali. Que é o que a gente vai usar na Alcateia. O Alessandro acertou perfeitamente. São quase 4 horas por dia. Só que essas horas serão divididas. Eu lanço a meta na segunda e você, portanto, tem segunda-feira e terça-feira para finalizar. Na quarta, a mesma coisa. Na sexta, a mesma coisa. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente, a meta da sexta-feira, eu coloco ela um pouquinho mais enxuta. Um pouquinho mais enxuta. Por quê? Porque no sábado você tem que revisar. No sábado, você vai estar aqui concluindo a meta do dia anterior, só que ainda tem a revisão de conteúdo, tá? Essa revisão de conteúdo, ela vai ser feita da seguinte forma: cada meta que a gente vê para vocês, ela é baseada em uma técnica que alguém chama o VPQ. VPQ. VPQ é videoaula, PDF e questões. Base do método é essa. Toda meta que a gente propor para vocês vai tentar ao máximo seguir a historinha do VPQ. É uma regra geral? Não. Tem metas que nós vamos fazer só com PDF, tem metas que só com videoaula, ou videoaula e questões, ou PDF e questões, ou só questões. Então, há variações dessa proposta a depender do conteúdo. Se for um conteúdo que tem, por exemplo, alta incidência, cai muito em prova, eu vou sempre focar no mais completo, videoaula, PDF e questões. Se o conteúdo, pessoal, que é muito subjetivo, muito abstrato, não faz sentido pegar um professor e ficar 30 minutos no ouvido de vocês. Conteúdos que são mais subjetivos, a leitura funciona muito melhor. Então, vai fazer o PDF. Conteúdos que não possuem questões, aí, obviamente, a gente vai ter que extrair isso. Vai entrar uma ou duas questões ali autorais para vocês entenderem a dinâmica, mas obviamente não vai ter como direcionar vocês para o que concursos, tá bom? A revisão funciona da seguinte forma: para cada meta lançada para vocês, vai ter ali um número X de questões. Imagina a hipótese que a gente coloque 50 questões por meta estudada. Ao longo da semana, significa que você fez 150 questões. Nós vamos somar essas questões aqui e colocar para você novamente no sábado. Aí você pode ficar pensando assim, professor, mas eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, não. Nas metas, nós ensinamos vocês a fazerem isso aqui, ó, a fazer o filtro dessas questões. Você vai entrar na plataforma do Que Concursos, que é onde a gente envia esse caderno para você poder responder, e lá você vai usar dois filtros. Os filtros das questões que você errou e das questões que eventualmente você não fez. Por que eventualmente você não fez? Porque você vai imaginar a hipótese, pessoal, você teve uma semana que você ficou sobrecarregado, que você não conseguiu cumprir toda aquela meta de estudo, ficou faltando algumas questões. Ótimo, você não pode deixar ela para trás. O sábado você já usa para resolver. A ideia da Alcateia nesse ponto, pessoal, é sempre resolver o problema logo. Acho que é a melhor forma que a gente faz na vida, né? É não deixar acumular. Por isso que o sábado, ele é o limite para aquilo que você tem de trabalho ao longo da semana. O que você não conseguiu fazer, o sábado vai servir para isso. E essa revisão, ela funciona dessa forma. Você vai pontualmente nas questões que você errou para corrigir a falha. Então, o que o Tiago errou pode ser que não foi o que a Elisa errou.
Então, ao utilizar os filtros da maneira adequada, vocês vão lá pontualmente nas falhas, naquilo que ficou para trás, e vão fazer essa correção, né, imediata ainda naquela semana. Por isso, né, você, além, né, de lançar as questões direitinhas do que concurso, você vai ter que fazer um negócio. Lembra do PDF? Lembra da personalização? Pois é. Essa revisão aqui, ela inclui uma releitura no PDF ao longo da semana. A pessoa, mas foi 100 páginas, eu vou ter que ler 100 páginas? Não. Por isso que eu falei ela para vocês. Quando for executar cada meta de estudo, tem que grifar, tem que sublinhar, tem que fazer pequenas anotações. Porque quando você for no sábado fazer revisão, você vai diretamente nesses grifos, diretamente nesses apontamentos que você fez dentro do PDF. Assim a revisão vai funcionar. Porque imagina o seguinte, se você deixou o seu PDF em branco, se você não fez nada de estudo ativo, quando chegar o sábado, o que você vai fazer? Ter que retornar tudo de novo? Aí não vai funcionar e não é funcional do ponto de vista da gestão de tempo. Então, minha maior preocupação com a revisão de vocês é vocês entenderem que a revisão, ela não nasce do zero. A revisão depende do que você construiu ao longo da semana, tanto na execução das questões, como principalmente no que você fez no PDF. Porque vai combinar questões que você errou e não fez, mais leitura do PDF. Ok? Entenderam isso, pessoal? Entenderam a dinâmica que a gente vai trabalhar com vocês na segunda, na quarta, na sexta, sábado, revisão, tá? E não deixem de fazer revisão. Não deixem de fazer revisão. Isso vai ser crucial, assim, para a evolução de vocês ao longo da consultoria. Perfeito, Alessandro. Estou fazendo um resumo em cima das questões de PDF. As questões ajudam a aprimorar. Acho que a palavra é essa. Você já está fazendo ali o resumo, as anotações. Quando você vai para o caderno de questões que a gente monta, você utiliza os comentários para aprimorar o seu PDF. E, inclusive, quem utiliza um pouco mais os recursos tecnológicos, você vai lá, né, Alessandro, dá um Ctrl+C no comentário e cola. Fica muito mais rápido, muito mais dinâmico ainda quando é feito dessa forma. Beleza? Tiagão, eu conversei com o Thiago alguns dias dessa semana, né, Thiago? Meu xará. Para quem está no curso presencial da MP, os conteúdos vão ser complementares de lugar? Como funciona? Não, eles são completamente separados, tá, Thiago? A linha, né, de estruturação de curso que é feita no presencial, ela não tem ligação com a Alcateia, tá? O Alcateia ele corre separado. Agora, o que que eu quero trazer para vocês que estão no presencial, e aí, Tiagão, e vão fazer a Alcateia? Cara, funciona e funciona muito bem, dá para conciliar. Vocês concordam comigo, Thiago? O Thiago já sabe muito bem disso, a Mirella, daqui a pouco eu passo isso para você, Mirella. Quem está no presencial sabe que quando a gente tem edital aberto, fica pesado. Porque vocês podem, inclusive, ter aula de domingo a domingo, tá? Para bater todo o conteúdo, pode ser que precise de domingo a domingo. Qual que é a melhor forma de você conciliar o Cateia com presencial? Saber que você precisa fazer sacrifícios em prol do seu objetivo. Não é aquele sacrifício, eu tô deixando uma coisa para trás. Não, não é isso. É você entender que você vai estudar todo o conteúdo por duas linhas. Duas linhas. E em algum momento pode ser que uma funcione melhor do que a outra. Aí você vai optar. Por exemplo, imagina, Thiago, que você teve a aula de diversidade, né? Imagina, não, porque você teve mesmo. A aula de diversidade, desafios do Estado comigo no presencial. Quando esse conteúdo chegar para você no Alcateia, o que você vai fazer? Você não vai assistir a videoaula. Você, no máximo, vai fazer leitura do PDF para aprimorar, que eu coloco o PDF um pouco mais robusto, e sempre fazer essas questões. Por quê? Assim eu consigo, através das questões, confirmar a sua aprendizagem do presencial. Isso do exemplo da minha matéria. Mas vai funcionar com as outras também da mesma forma. Pegou um conteúdo no presencial que você gostou da forma que você pegou no presencial, vai chegar ao Cateia, PDF e questões. Você não vai para a videoaula para não ter aquela repetição. Agora, o inverso também pode acontecer. Pode ser que no online, aqui com a Alcateia, você esteja desenvolvendo muito bem o conteúdo. Sei lá, políticas públicas, só como exemplo, Thiago. Tipo assim, encaixou com o professor, tá conseguindo desenvolver na videoaula, aí chega lá o sábado com três turnos de aula de política pública. O que você vai fazer? Não vai.
Não vai lá a se cansar por um conteúdo que você já pegou e você sabe que você está bem. E como que você vai saber que você está bem naquele conteúdo não precisa do presencial? Porque você fez as questões naquele dia que eu propus. E o seu percentual de acerto foi favorável. Ele vai mostrar lá, não tá verde, Thiago. O verde aqui pra gente é igual semáforo mesmo, significa que tá ok. Então não há necessidade de você, né, ir lá no presencial pegar o mesmo conteúdo. Isso vai acontecer. Então, a gestão de tempo, a gestão do dia a dia, de quem está no presencial e de quem. Não, Luciano, o professor Rafael não vai trabalhar comigo, tá? Então, quem está no presencial e quem está aqui no online vai ser justamente baseado nisso, tá? Nessas escolhas. E precisou fazer essa escolha, Tiagão? Você vai entrar em contato comigo e eu vou te ajudar a fazer essas escolhas. Porque eu abro aqui o seu relatório, vejo os resultados e te ajudo nesse processo, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Próximo ponto aqui para a gente poder discutir. As peculiaridades do CNU que impactam dentro de uma consultoria, pessoal. O CNU, a gente sabe que, devido toda a conversa que a gente tem de transversalidade, de ser um conteúdo multidisciplinar, interdisciplinar, isso impacta também da forma em que a gente separa essas questões para vocês. Preciso nem dizer que vocês sabem que a aprendizagem ela é baseada em tijolinhos. São tijolinhos que a gente vai colocando para construir, né, uma parede, uma casa, e alguns precisam de pré-requisitos. Eu nunca começo uma casa pelo teto, eu começo pelo alicerce. E o conteúdo também deve ser assim. A gente começa a desenvolver o conteúdo pela base, dando pré-requisitos para vocês para ir passando de fase, né? Para ir pegando conteúdos que são mais de ponta, são mais complexos à frente. Só que quando a gente vai olhar para o CNU, é tudo muito misturado. Às vezes tem um conteúdo ali que a gente está vendo que ele comunica diretamente com o outro. E especialmente nas primeiras semanas de consultoria, uma questão ou outra que você fizer, você pode estar sentindo, ah, professor, mas isso aqui eu ainda não estudei. Eu não estudei isso aqui. Não é que você não estudou, é porque há uma conexão com outro conteúdo que você vai ter a calma para isso chegar. Porque pode acontecer isso aqui, olha, nas questões. A gente vai ter questões, né, que estão 100% adequado ao conteúdo do CNU, em que está lá no edital expressamente, tá? Expressamente. Nós temos questões que podem estar parcialmente fora do conteúdo da meta estudada. Chegou a uma meta de política pública, mas aí uma meta de política pública que pedia um conhecimento de administração geral ou um conhecimento de finanças. É possível? É, mas é necessário naquele momento, olha só, porque é importante para você compreender outros tópicos. A tendência é que você vai acertar aquela questão com facilidade? Não, porque você ainda não viu o conteúdo, mas ela é necessária ser trabalhada naquele momento, já para poder que você analise algumas alternativas que estão alinhadas ao que você está estudando. E em momentos mais raros, mas que podem acontecer, devido às novidades que o CNU propõe para a gente, pode ser que eu tenha uma questão completamente fora do conteúdo dramático, porém, pessoal, é o que eu falei, ó, ela é importante para compreender tópicos do CNU. Eu faço muito isso aqui nas minhas aulas, muito. O Thiago, vou usar você novamente de exemplo, Thiago. O Thiago ontem estava na minha aula do MP, que para falar de diversidade, eu faço muitas questões que são de vestibular. Eu faço questões, né, de sociologia e não de direito, de antropologia e não de direito. Por quê? Eu fujo um pouquinho do conteúdo para construir uma base, para construir um senso crítico que o FGV precisa muito, né, para o CNU. Aí eu trago vocês novamente. Então, isso vai acontecer com algumas questões. Isso é normal. Você não precisa acertar todas as questões, nem na Alcateia, e também não precisa acertar todas as questões do dia da sua prova. Entenda que videoaula, PDF, questões, quando eu coloco vocês para a questão não significa que você vai acertar todas. Questão faz parte de uma série de estudo teórico. Você vai encarar a partir de hoje com a gente aqui na Alcateia, isso aqui, ó, que videoaula, PDF e questões, eles são complementares, inclusive sobre o aspecto teórico. Quando eu faço uma questão em sala de aula com vocês, ou aqui no Alcateia, e imagina que o conteúdo não estava no PDF, não estava na videoaula. Ora, e não precisa estar.
Entenda que aquela questão, através dos comentários que a gente guia vocês, é uma forma de você acrescentar conhecimento teórico na cabecinha de vocês. É o conhecimento teórico daquela questão que importa para mim. Porque isso aqui pode, em algum momento, acontecer. E quando acontecer, vocês vão lembrar que é para fazer isso aqui, ó. É para acrescentar o seu conhecimento teórico. Aí lá no final de semana, né, se eventualmente você tiver errado essa questão, você vai voltar de novo para reforçar a sua aprendizagem através dela. Tudo bem? Ok? Ótimo. Outra peculiaridade. Cara, e essa, ontem eu fiquei a tarde, o dia inteiro no MP. Teve gente que teve aula comigo de manhã, né? À noite eu fiquei direto no MP, porque eu estava em uma das fases que a gente tem de processo pedagógico aqui, que é organização de curso e tudo mais. É, uma outra peculiaridade do CNU é a sobreposição de conteúdos. Quando eu falo sobreposição de conteúdos, significa que às vezes a gente vai ter aqui no bloco 5 conteúdos que se repetem, né, com nomenclaturas diferentes. Vou te dar um exemplo primeiro. A gente não tem políticas públicas na parte de conhecimentos gerais? Nós temos também políticas públicas como um eixo temático para vocês, lá na parte específica. E o conteúdo, obviamente, do eixo temático, ele é maior, ele é mais amplo de conhecimentos gerais e políticas públicas. Então, ele abraça. Não faz sentido a gente estudar a política pública da forma que está em conhecimentos gerais, tá? Ou você ir lá para a parte de específica e ficar repetindo o conteúdo. Isso se chama, pessoal, sobreposição de conteúdo. São conteúdos que se repetem com nomenclaturas diferentes. Isso vai acontecer muito em política pública, vai acontecer em finanças também, essa sobreposição, e vai acontecer também na parte de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Quando eu olho para o tópico de tecnologia que a gente tem, olha os termos que a gente tem no edital de vocês. Na parte de conhecimentos gerais, trabalho e tecnologia, tem um tópico dizendo o seguinte: limitações, riscos e problemas associados ao uso das novas tecnologias no setor público. Aí, em outro tópico, a gente acha inteligência artificial, automação e produtividade no setor público. Em outro tópico, aqui já é eixo. Não, aqui é conhecimentos gerais ainda, mas é política pública. Ele traz assim, ó, transformação digital e seus impactos na sociedade e nas políticas públicas. A gente vai para a parte específica, inteligência artificial e automação dos processos, potencialidade e riscos. Gente, vocês conseguem entender que está tudo abordando a mesma coisa com nomenclaturas diferentes? Isso acontece demais no CNU. Por isso que eu falei, não adianta a gente ir ticando o edital, a gente tem que interpretar esse edital e verificar onde eles se comunicam. Então, isso vai acontecer em tecnologia, vai acontecer em políticas públicas. Então, havendo alguma dúvida, você vai trazer isso para a gente, tá? O Alessandro traz outra, a parte de finanças, né? Orçamento e contabilidade tem muitas dessas paridades. E principalmente quando compara com o item 5 da parte geral. A gente vai ver muita coisa repetindo. Então a gente está atento a isso, pessoal, para que não fique repetindo as coisas para vocês. A repetição que vocês vão ter de conteúdo é a nível de revisão, tá? A nível de revisão. Ou quando eu tiver dois professores trabalhando o mesmo conteúdo. Em alguns tópicos eu decidi fazer isso. Pegar dois professores para o mesmo conteúdo para trazer visões diferentes sobre o mesmo tópico naqueles que eu acho que é mais importante para vocês, tá bom? Ótimo. Vamos. Ok, sobreposição, ok a questão das questões. Vamos agora para o fluxograma das metas. Só responder a Catiúcia é diferente. Catiúcia, normalmente eu utilizo PDFs mais objetivos para concursos padrão, tá? Concurso que a gente está habituado a fazer. Agora, o CNU não dá. O CNU, lembre-se de toda a essência do CNU. Ele é transversal, ele é crítico social, as questões conversam entre si. Então, não dá para gerar senso crítico em PDF que é muito sintetizado, tá? Os PDFs são esquematizados, os PDFs do IMP são enxutos, principalmente quando comparado com aqueles azuis, sabe? Mas eu preciso criar senso crítico com vocês. Então, há sim, né, um grau de leitura que é exigível, tá? Os PDFs que são mais concisos, tá, Catiúcia?
mais objetivos, a gente deixa para a última semana da consultoria. Na última semana da consultoria, a gente faz resumos, tá? Resumos. Mas o resumo ele não pode ser meu primeiro contato com o conteúdo. O contato eu vou para algo mais amplo, depois eu vou reduzindo para vocês ao longo da consultoria. Tá? Na última semana é sensacional essa parte, tá? Fluxograma, pessoal. Videoaulas e materiais em PDF. Tudo isso vocês vão ter acesso. As videoaulas, vocês já estão inseridos dentro da plataforma do MP, tá? Foi enviado um e-mail para vocês com esse acesso. Aí vamos lá. É lembrar que grande parte dessas videoaulas, elas estão em gravação. E outras a gente ainda está organizando lá de cá, vendo com o professor como que coloca, qual que é a estrutura, qual que é a sequência. Então vai mudar muito ao longo de todas as semanas. Você vai abrir um momento a plataforma, vai ter 10 vídeos a mais, 20 vídeos a mais. Isso é normal. E você nem precisa se preocupar com isso, porque você não vai ficar aleatoriamente assistindo os vídeos. Você vai assistir os vídeos que estão propostos na meta, então vai ficar muito mais fácil. Então, saibam que a plataforma vai mudando ao longo das próximas semanas, né? Principalmente em relação aos conteúdos novos que a gente precisa estudar. Os PDFs, você não precisa acessar através da plataforma, tá? Aliás, nem tem essa possibilidade lá. Porque o PDF a gente já envia separadinho para você na própria meta. Então, se você vai estudar direito constitucional, exemplo, parte de direitos individuais, a gente já separa o PDF para vocês, né, junto da meta de estudo. Você não precisa entrar em nenhum local e ficar lá procurando esse PDF, tá bom? Só as videoaulas que você vai ter que procurar, mas vai seguir o roteiro que a gente orienta e vai ser facinho. Todo esse material, tanto em videoaula quanto em PDF, vocês vão consumir através de metas de estudo. Aí me fala, professor, o que é uma meta de estudo? Vou te mostrar ela na prática agora para você ver. Uma meta de estudo é isso aqui, ó. Só me dê um ok no chat. Vocês estão vendo. Estão vendo? Ótimo. Janaína, as metas são enviadas de duas formas. Na plataforma, você consegue fazer o download, aquela que você já está inserida, tá? No dia que fez a contratação. E também através do Telegram. Então, você tem as duas formas para você fazer o download, tá? Isso aqui, pessoal, é uma meta de estudo Alcateia. É o PDF que chega para vocês, onde tem aqui o que você vai estudar e como você vai estudar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a disciplina, o assunto da disciplina, as videoaulas que você vai assistir, o PDF e as questões. Saiu da tela? Voltou, pessoal? Voltou? Ótimo, excelente. Então deixa eu voltar aqui. Aqui está a nossa meta, tá? Estou te dando um exemplo da turma que está em andamento do TCU, turma de técnico. Essa meta vai ser enviada para eles amanhã. Eu tenho aqui a carga horária, a disciplina, né? E os assuntos que eles vão estudar. Tudo organizado em forma de roteiro, porque daí eu vou colocar para vocês, ó, passo 1, assista as seguintes videoaulas do curso do professor Marcelo Aragão. Aí vai aqui, eu já te indico o módulo, a aula que você vai assistir e também o PDF. Aí você, mas onde está o PDF? O PDF está aqui, pessoal, ó, já separado. Então tá vendo que todo o PDF que vocês tiverem que ler, ou principalmente acompanhar a videoaula, que é muito mais dinâmico e funciona muito melhor. Você tá com a videoaula e tá com o PDF. Você consegue isso com duas telas, consegue imprimindo, consegue dividir na tela do computador, mas é importante que o PDF esteja junto da videoaula para você acompanhando um com o outro e assim facilitar aqueles grifos e anotações que eu falo. Então já vai estar aqui, ó, aí para vocês conhecerem o PDF do MP. Então a gente traz, né, os esquemas, os mapas quando é necessário, a lei seca junto do PDF para que vocês possam fazer leitura. Então, isso aqui vai chegar para vocês. Normalmente, cada meta tem duas disciplinas. Nesse caso aqui, controle interno e externo, e também legislação administrativa, tá? Também legislação administrativa. E o mesmo padrão. Vai assistir as videoaulas, vai fazer leitura do PDF e depois vai fazer as questões. Onde estão as questões? Eu acho que foi a pergunta da Mirella. Lembra que a Mirella perguntou assim, olha, professor, como que eu faço para encontrar as questões? As questões, Mirella, elas já estão, nós separamos as questões para vocês,
né, o caderninho com as questões, e fazemos o link do que concursos. Vocês vão clicar nesse link e vocês serão redirecionados para o que concursos e lá vão fazer. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como é o funcionamento. Tá aqui, ó. Imagina que você já assistiu videoaula, acompanhou junto do PDF, aí aqui em azul tem o hiperlink que você vai clicar. Esse hiperlink, ele vai te direcionar diretamente para, olha só, o site do que concursos. Você precisa estar logado, deixa eu logar aqui direitinho para funcionar. Pronto, estou na minha conta. Então, a hora que eu voltar aqui e clicar no caderno, automaticamente eu vou para o caderno já separadinho. No caso aqui, era uma turma do TCU, a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, com 60 questões separadinhas para vocês. É esse o funcionamento e a execução da meta. Então, vou repetir. Videoaula, você vai seguir o roteiro, vai acompanhar a videoaula com o PDF e fazer suas anotações. Terminou? Eu preciso saber se você aprendeu. Você não vai? Perfeito, Mirella. Você não vai ter que buscar essas questões sozinhas. Não vai. Mas eu preciso saber que você aprendeu aquele conteúdo. Então, gente, as questões por estarem separadas, você vai vir aqui e só fazer isso aqui, ó. Estou estudando, li a questão, li o enunciado, certo ou errado. Caso de vocês, lembre-se que é FGV, eu estou dando um exemplo. Independentemente de você ter acertado ou errado a questão, repito, independentemente de você ter acertado ou errado a questão, você vai vir aqui, ó, nos comentários. Você vai ordenar pelos mais curtidos e aqui, ó, ler o comentário. Eu fazer leitura do comentário. Por isso que eu falei para vocês, as questões é mais uma etapa de conteúdo teórico, é mais uma etapa de conhecimento. Não é só para aferir resultado. Ela serve sim para eu aferir resultado de vocês, mas também como um grau a mais de conteúdo teórico. Porque quando você acertar ou errar a questão, concorda comigo que você pegou um comentário que é muito bom? E esse comentário, além de te ajudar na aprendizagem, aí eu volto a falar o que o Alessandro falou lá atrás. Ele usa o comentário para ajudá-lo no resumo. Ele usa o comentário para aprimorar o PDF. Gente, é o estudo mais perfeito, mais completo que você pode fazer. Tá vendo que você está enriquecendo a etapa de estudo quando você segue dessa forma? Entendem isso? Deixa eu só ler o edital. Ah, que bom que vocês ficarem animados, pessoal. Que bom, que bom, que bom. Vai sim, vai facilitar muito a vida disso. Ah, o principal do Alcatel é isso. Pessoal, eu não sou o tipo de pessoa e nem o tipo de profissional que vai ficar mandando bom dia para você de manhã. Ah, tá tudo bem, aí estudou. Ah, não, não é isso. Eu sou o amigo Thiago que pode fazer isso. E muitos de vocês sabem que eu faço isso. Mas, cara, isso é amizade, é empatia. Isso não tem a ver com ser profissional. O fato de eu ser profissional com vocês, o fato da Alcatel e o MP ser profissional, é a gente fazer essa curadoria de conteúdo e essa organização de estudo. Isso que tem valor, pessoal. Isso que tem valor. Entendeu? A essência do projeto é essa. É que você tenha facilidade de sentar e executar sem perder tempo fazendo outras coisas. Tá bom? Aí vou repetir. Vamos lá. Assistiu o vídeo aula, fez as questões, volta nas questões. Repito, independentemente de ter acertado ou errado a questão, comentário. Olha só, olha o tanto que os comentários do que concurso hoje são bons, pessoal. Isso aqui é um grande resumo que você vai ter para você poder ali fazer a questão. Aí, olha só, e uma das coisas que ajudam muito a gente ter bons comentários hoje, isso aqui, ó, inteligência artificial. A própria pessoa aqui colocou que a fonte foi o ChatGPT. Aí a gente não confia muito, né? Pô, o ChatGPT comete umas gafes, mas quem colocou aqui ficou sujeito à análise dos demais estudantes. Então, a quantidade de like que tem aqui valida a questão, valida o comentário. Então você pode confiar. Por isso que eu falei para vocês, você não vai usar data, você vai usar aqui, ó, ordenado por mais curtido, porque daí vai ter uma confiança, uma credibilidade aquele comentário que está aqui. E você vai seguindo dessa forma. Lembra que aqui tem 60 questões, correto? 60 questões. Você vai fazer as 60 questões, vai pegar ali um papelzinho, ó, papelzinho do lado, assim, ó,
Fiz 60 questões. Das 60 questões, acertei 49. Acertei 49. Guarda o seu resultado, porque você precisa lançar esse resultado para mim. Eu preciso saber de alguma forma. Esse saber de uma forma vai ser através da nossa plataforma de estudo, tá? Já vou te mostrar a plataforma agora. Deixa eu só olhar o chat novamente, rapidinho. Ah, ok. Sabrina, daqui a pouco eu mostro o cronograma, tá? Amanhã já tem trabalho para vocês. As metas, segunda, quarta e sexta, perfeito, Joyce. Pois é, Tiagão, e eu te via no presencial e falei assim, por que que o Thiago não tá comigo no Caté até hoje? Isabela. Isso, Isabela, é isso. Pega os comentários para funcionar como resumo, para aprimorar. Essa é a grande sacada. Pá, 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 pá. Isso, Bruna. Obrigado, Bruna. Não, Joanne, a gente trabalha só com o que concursos? Por alguns fatores, tá? A gente gosta muito, eu gosto muito do tech. A tecnologia do tech, ela é muito, muito, muito melhor do que concurso. Nem se compara, cara. Agora, minha grande questão com o que concursos é justamente o número de usuários. O Tech Concursos, por ser mais caro, ele não tem tantos usuários quanto tem o que concursos. Então, essa ideia de validação dos comentários, o que concursos acaba sendo melhor. E para as disciplinas que a gente habitualmente usa em concurso público, o que concurso ele tem um leque maior de questões. Então, por isso que a gente acaba optando por ele, tá? Ótimo. Aí, vamos lá. Gente, você seguiu aqui a sequência, deixa eu voltar lá. Eu prefiro ser bem criterioso com isso, ficar repetindo dessa forma para vocês, pessoal, para que funcione bem quando a gente começar a executar. Então, vou voltar aqui na nossa meta, ó. Você, vídeo de aula, PDF, questões. Agora você vai registrar a sua evolução, para que eu possa saber o que que você fez. Aí você vai entrar na Mentorize. Essa é a Mentorize. Mentorize é a nossa plataforma de acompanhamento ao aluno, desenvolvida aqui dentro do MP, pessoal. Isso é tecnologia IMP. Isso há 2 anos atrás, eu tive a ideia, eu já tinha o projeto, né? O projeto aqui, o Alcatel, tem mais de 4 anos. E 2 anos atrás, a gente resolveu criar uma plataforma nossa que se adequasse ao método. Então, a gente foi para uma equipe de TI desenvolver até chegar essa plataforma aqui que está sofrendo, né, frequentes alterações, evoluções. Como que você vai usar a Mentorize? Eu vou te mostrar aqui. A gente já tem aqui, olha, 71 alunos matriculados na CNU 1. Alguns de vocês ainda não foram matriculados. Por quê? Porque essa matrícula da Mentorize, ela depende que você faça o cadastro aqui. Então, pessoas que não tiverem feito o cadastro ainda, que provavelmente adquiriu a Alcatel nos últimos 2 dias, você vai ter que fazer, depois dessa reunião de hoje, todo o cadastro para que a gente possa puxar você para a sala. Então não se preocupe, isso vai acontecer no momento certo. Agora, a maioria de vocês, pessoal, já estão dentro da mentorice, porque vocês responderam aquele relatório, aquele formulário que eu fiz para a escolha do bloco. Então a gente já pegou e já alocamos vocês na sala certa. Então cuidado, porque você provavelmente está em 2 salas. Você está lá, CNU Decisão, lembra disso? CNU Decisão de Bloco, e você agora está numa sala chamada CNU Bloco 5 Administração. Então, a que a gente vai usar a partir de agora é CNU Bloco 5 Administração para todos vocês. Aí eu vou te dar um exemplo do funcionamento dessa plataforma. Vou pegar aqui uma turma que eu encerrei. Vamos usar, por exemplo, o MPU, o próprio MPU. O MPU, eu consigo ver o resultado de todos os meus alunos aqui, todos os meus alunos. De meta por meta, as disciplinas que são melhores, piores. Eu consigo ter o desempenho médio nos alunos, o desempenho do meu paradigma. O que que é paradigma, professor? Você está vendo aqui que a média é 81? Ó, repito aqui, a média é 81%. Isso aqui é rendimento médio de quem fez a meta. O paradigma, 90%, 90% é o que tem que alcançar. Aí, galera, ao tanto que é maluco isso. Quando a gente começa a estudar dentro da Alcateia, a gente tem tipo um farol. Você está estudando e vai ter ali sempre um guia para você da nota mínima que você tem que atingir.
Porque às vezes a gente fica iludido, né? Que 80% em toda disciplina é bom. Não é. Tem disciplina que 80% é pouco. Mas tem disciplinas que 80% é muito. Por exemplo, com vocês, lá no eixo temático 5, no 5, a gente tem estatística. Vocês vão ter que estudar estatística. 80% em estatística, você é um gênio. Se você atingir 80% lá, você é um gênio. Mas se você ficar só com 80% em diversidade, não vai dar bom. Entendem a variação? Então a plataforma vai mostrar isso para vocês, porque você vai ter uma visão do aluno. Essa é a minha visão de mentor, onde eu enxergo todos vocês, mas também tem uma visão de aluno que vai te mostrando essas informações. Como que é o lançar o resultado? Lembra que você foi lá, né, e fez a videoaula, fez o PDF, aí agora você vai entrar na sua plataforma, deixa eu entrar na plataforma de aluno aqui. Ó, saí do Thiago, agora estou entrando como se fosse um aluno, tá, pessoal? Aluno. Um aluno do MPU que eu utilizo aqui como referência. Você tem todas essas informações aqui sobre os seus resultados. Tudo, 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 tudo. E vai lançar da seguinte forma. Você vai lá nas metas diárias que a gente envia para vocês. Nessas metas diárias, você vai selecionar aqui a meta que você executou naquele dia. Imagina que você fez em probidade administrativa e constitucional. Ótimo. Vai vir aqui e vai preencher as questões que você fez. Foi 60 questões, não foi? Lembra que você acertou 49? Aí, constitucional. Constitucional fiz 60 questões também, professor. E acertei 55. Quanto tempo eu demorei? Ah, eu demorei para executar essa meta, na parte administrativa, 2 horas e 30. 3 horas. Já na parte de constitucional, eu fiz em 2 horas e 10. Você enviou, pronto. Enviou o resultado? Acabou, pessoal. O que eu quero que você faça depois que você tiver enviado? Vai descansar. Você vai descansar porque no outro dia tem rotina de novo. Eu gosto desse tipo de estudo porque ele dá até a sensação de término. Porque vocês já viram quando a gente está estudando sozinho? Depois que a gente já estudou, é difícil deixar um negócio no meio, né? Porque a gente acha que está devendo. E devendo para a pior pessoa que é dever. É dever para a gente mesmo. A gente está devendo para a gente mesmo, a cobrança, a dor é muito mais forte. Com a Alcateia, você vai saber a hora de parar, a hora de começar e a hora de parar. A hora de começar é importante porque isso te dá disciplina. Você saber que toda segunda, quarta e sexta tem meta chegando para você. Então isso te dá disciplina. Mas saber a hora de parar te ajuda com o seu cansaço, com a sua gestão de tempo. Te ajuda a desligar a chave do concurseiro e ligar a chave da pessoa. Vai lembrar que você tem responsabilidades familiares, você tem responsabilidade com você, com o seu cuidado de saúde. Entendeu? Isso vai ser muito importante. Finalizou o que tem para finalizar, enviou os dados para mim, desliga, desliga. Esses dados vão preenchendo a plataforma cada vez vai ficando mais rica de informações para vocês e para mim. Óbvio que na primeira semana, com pouca informação, vai ter muita coisa ali nela. Mas ao longo das próximas semanas, quanto mais rico de dados ela for enchendo, ela fica mais inteligente e mostrando dados melhores para gente. Entenderam? Aí, vamos lá. Eu tenho mais coisa para conversar com vocês. Me deem mais meia horinha, porque tudo que a gente fala aqui é importante. É muita, muita, muita informação, eu sei disso. Mas a execução da meta, vocês entenderam? Videoaula, PDF, questões, guardo o resultado da questão, jogo na Mentorize, lancei na Mentorize, desliguei e vou descansar. Ok? Janaína, boa pergunta. O tempo não é de resolução das questões, é de toda a meta, tá? É desde o momento que você parou para estudar até você terminar, mas em horas líquidas. Se você começou a estudar, parou um pouquinho, voltou, parou para almoçar, não, você tem que contabilizar em horas líquidas o estudo e colocar lá para mim, tá? Porque essas horas líquidas é uma informação que para vocês não é muito relevante, mas para o Thiago é, porque daí eu comparo, porque daí eu vou saber que tem gente demorando 12 horas para executar a meta, tem gente fazendo em 7 horas, executando a meta. Aí eu vou vendo o equilíbrio da turma em relação ao tempo de execução, tá bom? Ótimo. Então vocês entenderam o funcionamento da Mentorize e entenderam o que é uma meta de estudo propriamente dita. Vamos agora voltar lá para o nosso slide, para o nosso fluxograma de estudo. Então, tudo que você tem aqui no MP, você vai consumir através, né, dessas metas de estudo. Ao final, vai fazer as questões lá no que? Concursos.
E os roteiros de cada meta vai ser adaptado. Então, quando tiver videoaula, PDF, lei seca, mapa mental, se for o caso, exercício em PDF, resolução no que concurso, estudo dirigido, cada meta vai ser adaptada de uma forma. Lembre-se, a regra é videoaula, PDF, questões, mas não é uma regra absoluta. A gente pode ter variações de roteiro a depender do tipo de meta. Então, tem meta que não vai ter PDF, tem meta que não vai ter videoaula e tem meta que não vai ter questões. E isso vai depender do conteúdo específico, tá? Do conteúdo específico. Observação. Todos esses roteiros, eu levo 2 critérios em consideração na hora de montar, que é aquilo que, inclusive, eu falava para a Janaína, que a ideia aqui é saber o seguinte, vocês vão estudar mais ou menos uns 10 mil itens de conteúdo ao longo dos 3 meses, mas vão cair quantos? 90. 90. Tá vendo que eu tenho que ser muito certeiro naquilo que a gente interpreta do digital? Porque senão você dá a mesma importância para cada um dos itens verticalizados. Aqui não, aqui eu preciso ser certeiro no que efetivamente cai. E o que efetivamente cai, eu uso 2 critérios para fazer essa interpretação: importância e incidência. O que é incidência, pessoal? Incidência é a quantidade de questões cobradas sobre aquele tema. Exemplo, licitações. Cai muito, não cai? Então tem alta incidência. Tem alta incidência licitações. Outro ponto. Vocês vão estudar no Alcateia Teoria Geral dos Direitos Humanos. Tá no seu edital? Não. Não. É minha disciplina. Tá no seu edital? Não. Mas vocês vão estudar por quê? Porque é importante. Porque é importante. Tiagão, de novo você. Eu não falo muito nas minhas aulas, isso aqui é direito de qual geração? Primeira, de segunda. Porque se você tem esse conhecimento de teoria geral, que não vai cair na sua prova, que não tem questão na sua prova de teoria geral, mas você vai aprender muito mais fácil outros conteúdos lá na frente. Aí isso não é incidência, porque incidência é número de questões. Isso é o que, então? Importância. É um conteúdo importante, porque ele é um pré-requisito para eu conhecer e entender algo que é mais complexo lá na frente. Toda a minha estratégia, pessoal, que eu coloco na Alcateia é baseado nessas 2 premissas. Quando eu estou pensando cada meta, quando eu estou escolhendo cada conteúdo, cada professor para vocês, é isso que o meu cérebro foca. Incidência e importância. E vai assim ser nos nossos roteiros, tá bom? Sempre tudo muito fundamentado, pessoal. Sempre muito fundamentado na. Olha só, então eu levo importância, levo incidência, a distribuição das questões na prova. Se eu tenho, por exemplo, um eixo temático que é só de política pública, e tem política pública ainda em conhecimentos gerais, quer dizer que vai cair muita política pública. Então isso me sinaliza que é uma matéria em que eu tenho que dar mais visão e foco para ela, porque ela vai ter muita questão, tá? Fundamento das revisões, como eu falei para vocês, né? Eu tenho que fazer no sábado e tudo com base em técnica, tá, pessoal? Tudo é olhar para espaçamento, curva de esquecimento, é entender que toda revisão é uma recuperação ativa de conteúdo, significa que você, até mesmo refletindo sobre o conteúdo. Sabia disso, pessoal? Sabia disso que hoje, quando a gente estuda. Eu estou sem meus livros aqui para mostrar. Até alguns aqui, vamos lá. Olha só. Vocês não vão atrás disso aqui para ler, não. Vocês têm que estudar para o CNU. Agora não é hora, não. Pessoal, quando a gente faz um estudo sobre aprendizagem, existem algumas referências, né? Brasil e mundo. O Brasil, o principal, é o professor José Mário Chaves, tá? Ele tem uma série de livros sobre aprendizagem. Um deles é esse aqui. Tem um que o Will Smith, isso mesmo, o ator, ele participou, até o prefácio desse livro é do Will Smith. Tem o Cláudio Moura Castro também, que é muito bom, muito bom. Agora, o melhor, esse aqui, ó. Ele é de uma leitura chata, difícil, mas o melhor é fixo do conhecimento. Ele é muito, muito técnico, muito científico, e muito da essência da Alcateia saiu desse livro aqui. E algumas coisas eu posso falar para vocês. Muito da forma que a gente estuda, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Principalmente a revisão de conteúdos, até um período de reflexão sobre o tema, te ajuda muito a revisar.
Sabe quando você para um pouquinho e você força seu cérebro a lembrar de alguma coisa? Por exemplo, você perdeu a chave. Você está em casa, perdeu a chave, aí você força seu cérebro a lembrar o caminho que você estava, o que você estava fazendo. Gente, isso funciona muito bem com os estudos também. Você se forçar a lembrar algo de um tema, sem usar a bengala de procurar lá rapidinho, dar uma pesquisa no Google, olhar o caderno. Não, às vezes você parar um pouquinho na questão, lembrar que aqui você não tem que preocupar com o tempo de realizar a questão, o tempo de realizar a questão no dia da prova. Parar um pouquinho, refletir o conteúdo e pensar mais, vai fazer as conexões neurais que a gente precisa para consolidar conhecimento. Então, isso é importante. Outra coisa que todos esses livros aqui nos mostram e é uma das bases aqui do Alcateia. Revisão, pessoal, revisão e o tempo que eu preciso fazer revisões. Tem uma técnica que ficou muito conhecida no meio dos concurseiros, que é a técnica 24, 7, 14, 30. 24, 7, 14, 30. O que é essa técnica? Essa técnica, ela aponta que quando a gente estuda uma coisa, a gente tem que revisar ela 24 horas depois, 7 dias depois, 14 dias depois e 30 dias depois. Essa é a essência da técnica 24, 7, 14/30. E ela não funciona. Quem já tentou aplicar isso aqui, eu tenho certeza absoluta que não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque ela não foi feita para concurso público. Ela não foi feita para o nosso tipo de estudo, que é um estudo conceitual. Essa técnica foi desenvolvida na Alemanha, pessoal, início do século XX, para pessoas que participavam de concursos de decorar as coisas. Sabe, Guinness Book? Era enviado uma apostila para a pessoa com uma série de palavras, de nome de pessoas. E ela tinha ali uma semana para decorar aqueles nomes, depois ela ia falar aqueles nomes. Aí essa técnica aqui, ela funcionava, né? Uma revisão assim mais curta, com menos espaçamento. Agora, para o nosso estudo, são muitas disciplinas. Se você começa a fazer 24, 7, 14 e 30, daqui a pouco, as revisões de 24 vão chocar com as de 7 com as de 14 com 30. Então, vai chegar em mais ou menos 40 dias, você vai ter mais tempo gasto revisando o conteúdo do que aprendendo coisa nova. Então, nunca você vai terminar um edital, nunca vai terminar um edital com uma técnica dessa. Ela não é funcional. Por isso que a gente adota aqui no Alcateia as revisões ao sábado, porque você já faz tudo aquilo que você viu ao longo da semana. E a única revisão? Não. Porque lá na frente nós temos os simulados temáticos. Por exemplo, eu vou fazer um simulado para cada eixo temático de vocês. Então vai estar lá o eixo 1, eixo 2, 3, 4 e 5. Depois você vai fazer um simulado só disso, que é a forma de você revisitar o conteúdo. Lá na frente, no finalzinho da consultoria, eu volto também com simulados gerais. É mais uma forma de você revisar conteúdo. E na última semana, antes da prova, eu tenho mais uma revisão com vocês, que é o que eu chamo de revisão acelerada. A revisão acelerada, eu crio dicas. Aí são dicas bem diretas, bem objetivas. Tipo assim, 50 dicas de AFO. Você vai ler as dicas ali em 5 minutos, 10 minutos e fazer mais questões, tá? Então, não, nada disso aqui, pessoal, é uma brincadeira. Tudo tem muito fundamento atrás para vocês, né, confiarem no que a gente está propondo para vocês. Só ir no chat rapidinho. Sabrina, gravação vai estar disponível amanhã, tá, pessoal? Para todos vocês, até mesmo porque é muita informação, a gente sabe que muitos de vocês gostam de assistir novamente amanhã. Então, gravação vai ficar disponível para vocês na plataforma, tá bom? Luciana Mendonça, excelente pergunta. Tiago, matérias que já temos uma base de conhecimento, pode focar 100% em questões? Pode, tá? Pode. Sim, Mirella, o Lelis está comigo no projeto, tá? O Lelis vai ficar com a parte de AFO e de contabilidade pública. AFO e contabilidade pública. Luciana, é perfeito isso. Cada um de vocês vai sentir ao longo das disciplinas, principalmente quem já estudou, que tem coisa que você já sabe. Aquilo que você já sabe, você não vai lá repetir videoaulas. Você vai para o PDF e questões. E em alguns casos, Luciana, direto para as questões mesmo. Direto para as questões. Está se sentindo segura? Vai para as questões. O que vai te dar o resultado, se essa estratégia que você optou foi boa ou foi ruim, foi justamente o quê? O resultado. Que se você não assistiu videoaula, não assistiu PDF, pô, acertou 85% das questões, ou mesmo não tenha acertado 85%, tá verde lá para você o resultado, significa o quê? Que você atingiu o que precisava. Atingiu o que precisava, tá ótimo, tá? Tá ótimo.
Excelente. Vamos lá. Bloco 5, todo mundo aqui. Isso aqui eu queria falar com vocês. Eu sei que grande parte de vocês já fez a inscrição, tá tudo certo. Só que alguns ainda estão com dúvida. Alguns ainda estão com dúvida em relação aos cargos. O que eu quero que vocês colocam em mente em relação à escolha dos cargos? Que você precisa olhar para a sua área e fazer a prioridade. Aqui, obviamente, a gente não vai conseguir atender a todos. Agora, o que você não pode deixar de lado? Não pode deixar de lado. Acho que foi a Mirella que me mandou uma mensagem, inclusive, sobre isso. Ou então pode ser duas Mirellas, tá? Mas eu conversei com a Mirella hoje, desde ontem eu estava conversando com ela, para orientar nesse aspecto aqui. Quais são os cargos... Ah, ótimo, Mirella. Ótimo, ótimo. Te conheço do presencial de Águas Claras, tá aqui agora com a gente no Alcateia. O que você me mandou, inclusive, Mirella, você vai ver que está 100% adequado ao que eu coloquei aqui também. Olha a sequência. Você já escolheu o bloco 5, aí coloca aqui os cargos da ENAP. Não, desculpa. Aí tem aqui os cargos que não precisam de nenhuma área de formação. Você não precisa de contabilidade, de administração, não precisa nada. Beleza. Escolheu os cargos, aí você vai ordenar por prioridade. Creio que a Mirella fez assim, ó. Pegou do MGI, porque tem 1.000 vagas. Depois colocou o de analista técnico de tecnologia, porque que tem 10 vagas, mas o salário é maior. É aquele de 7.710. Aí depois é meio que quase que aleatório, né? Porque os outros não tem muita diferença, não. IFAM, Ministério da Saúde e ENAP. Gente, isso aqui é uma forma de dividir e ordenar a sua prioridade. Foi assim, Mirella? Ótimo. E ok. Sabe outra coisa que você pode fazer, que eu também acho que é uma estratégia, mas é a estratégia A e a estratégia B. Nesse caso, não existe uma estratégia melhor. Para o CNU, primeira edição, fazia muita diferença isso. Fazia muita diferença. Pensa agora, essa estratégia não vai ser tão impactante assim na hora de chamar. Quer fazer isso aqui, ó, Mirella? Até pensa se você vai querer fazer isso. Você inverter isso aqui, ó. Esse aqui, trocar para esse. Você colocar o de analista de ciência e tecnologia, aquele que só tem 10 vagas, mas o salário é maior, como primeiro. E por quê? Por quê deixar o MGI em segundo? Porque pensa comigo. Imagina que sua nota foi altíssima. Altíssima, lá de topo. Aí você fica dentro do que tem um salário maior. Se não ficar, você vai descer para a segunda prioridade. Entendeu? Faz sentido quando você olha para o ponto de vista de nota que você precisa. Porque se você não ficou entre, sei lá, os 15 primeiros colocados do concurso, você já está fora daquele analista técnico administrativo, daquele analista em ciência e tecnologia, você já está fora. Então você desce para a sua segunda prioridade, que é a prioridade que tem mais vagas, que é onde faz mais sentido. Entendeu? Então você pode optar por isso também, tá? As duas, pessoal, são boas estratégias. Na prática, eu acho que não vai mudar muita coisa, sabe por quê? Porque imagina que você colocou o de 1.000 vagas em primeiro, só que sua nota foi muito alta. A ministra Esther Dweck falou que eles vão ter muito cuidado com o chamamento para efeito de decisão ou desistência de vagas antes da publicação, né, da classificação final. Então, o que ela passou e o que a gente quer acreditar é que realmente as chamadas funcionem de maneira adequada agora. Falou que vão acontecer 3 chamadas, inclusive. Porque imagina que você colocou igual a Mirella, as 1.000 vagas primeiro, mas a Mirella passou em primeira colocada do concurso. Não faz sentido para ela, então ela tem que desistir das 1.000 vagas para encaixar na de analista técnica no que tem um salário maior. Então, se o chamamento de fato funcionar como o ministro falou, essa estratégia aqui não vai impactar A ou B, tá? Porque você pode fazer desistência ali naquele momento. É o que a gente espera que no CNU 2 de fato aconteça da melhor forma, tá bom? Ótimo, ótimo. Voltar aqui, tô quase terminando agora, pessoal. Só olhar pro chat. Bruna, se você não quiser, você vai ser chamada, tá? Só que naquele momento ali você não vai saber a localidade. A localidade desses cargos é para depois, né, do curso de formação, porque vai criar uma lista e nessa lista as pessoas vão escolhendo. Agora, em relação ao bloco 5, eu não me preocuparia com isso, porque pensem comigo, são 1.000 vagas.
Aonde é que a gente precisa mais, pessoal? No DF. No DF. Então, eu acho muito, muito difícil, sabe, Bruninha? Se acontecer uma situação de vocês passarem nessa de 1.000 vagas e ficar fora do DF. Porque é uma coisa que a gente não para pensar. Da mesma forma que tem muita gente querendo vir para Brasília, vir para o DF, tem muita gente querendo sair também. Esse fluxo acontece também. E, obviamente, a maior quantidade dessas vagas, né, de ata é para o Distrito Federal. Então, não me preocuparia nesse momento, tá? Não preocuparia mesmo. Porque os demais estados não têm tanta capacidade de comportar esses servidores aqui, não. Bem? Ah, Lavínia, espera até o final dessa semana, porque vai ter retificação no edital. Aí vai ficar mais claro essa questão de áreas afins, se vai alcançar o seu caso ou não, tá? Inclusive, quem tá nessa mesma dúvida que a Lavínia, e já fez a inscrição, não tem problema. Você pode corrigir a inscrição depois, tá? Tem como editar, ou então fazer uma nova inscrição e pagar depois, tá bom? Mas a gente cobrou isso do MGI, a gente está aguardando uma retificação do edital para que seja mais claro essa questão das áreas afins. Eduardo, não, o Alcatel vai encerrar no dia 5 de outubro. É óbvio que a gente vai sentar, vai montar um projeto específico para a discursiva depois. Obviamente, os alunos que tiverem com a gente na Alcatel forem aprovados através da Alcatel, vai ter uma facilidade para continuar com a gente, mas a gente nem está olhando para a discursiva e nem quer que vocês olhem para a discursiva nesse momento. Como são 2 meses depois, esqueçam a discursiva e vamos 100% focado na objetiva, tá? Aí lá depois a gente vai pensar no projeto. Nem tive tempo para estruturar ainda, mas a gente vai ter um projeto para isso. É, Thiago, isso. Joyce, ou vai ser o Sbrobel ou o Elton, tá? O Sbrobel ou o Elton são os professores de estatística. Aí a gente está olhando ali se vai dividir conteúdo, se vai compartilhar conteúdo, se eu vou usar os dois professores. Tem conteúdo que eu gosto de usar os dois professores, mas vai ser um dos dois, o Sbrobel ou o Elton. Ou, né? Ótimo. Pessoal, eu vou. A Aline pergunta percentual de aprovados na mentoria. Isso é uma pergunta importante, porque a nossa metodologia, ela funciona com base nisso. Responder aqui a Aline, pessoal. Olha só, vou te responder olhando, mostrando a técnica do paradigma para vocês. Pessoal, como eu falei, nós temos mais de 4 anos de projeto Alcateia. O nosso projeto nasceu dentro das carreiras policiais. Então, começou com eu e o professor Vitor Falcão, lá na pandemia, o projeto da PCDF. E, assim, logo a PCDF foi, assim, foi extraordinário o que a gente alcançou. Foi, assim, surreal para a gente naquela época de início de projeto, o número de alunos que a gente teve aprovados. E depois das carreiras policiais, eu fui abrindo o leque, né, para tribunais, para o CNU, primeira edição, para o Ministério Público, para a área de educação, para a área bancária. Então, hoje, o Alcatel, ele alcança, né, os principais concursos do país. E a gente tem uma média, né, de aprovação. Tem concurso que a gente chegou a 55%, foi o maior, que foi PMDF. A PMDF, depois que houve a mudança em relação aos cargos das meninas, atingiu 55%. Na PCDF, nosso primeiro projeto, o primeiro colocado foi a Aluno Alcateia. Tribunal, nós tivemos experiência com o TJDFT que foi ruim, caiu muito nossa média, mas em média nós aprovamos 15 a 20% alunos. E esse dado ele é muito importante para mim, Aline, porque é com base nele que eu crio o meu aluno paradigma. Eu pego, por exemplo, aqui, ó. Imagina que isso aqui é o cenário de vocês. Nós vamos ter 100 alunos na turma do bloco 5. Desses 100 alunos, pela média Alcateia, eu sei que eu vou aprovar no mínimo 15%, no mínimo 15 alunos. No mínimo 15 alunos vão estar na administração pública, né, através do método. Então, você não tem que ficar preocupado com o primeiro colocado da turma, da nossa turma Alcateia, mas com o 15º você tem que estar preocupado. Por quê? Olha só. Esse 15º aluno, ele é o que vai passar ali na rabeira, ele vai raspar a barriga na última vaga e vai passar.
Então, se ele vai passar na última vaga, você tem que estar na frente de quem? Dele. Todo o seu estudo dentro da Alcateia é para estar com a nota igual ou acima do paradigma. A ideia do paradigma é essa, porque eu sei o que eu aprovo dentro da Alcateia, então eu sei o que vai acontecer lá na frente do CNU. 15 a 20% dos alunos aprovados, utilizo ele como referência, então você vai ter que percorrer a consultoria inteira atrás do 20º, do 15º aluno, o que eu for decidir quando for montar a fórmula do curso. Então, existem aqui, né, alguns tipos de alunos que a gente fala no Alcateia. Né, o primeiro, o 01 da turma. O 01 eu conheço na primeira semana. Na primeira semana já dá para saber quem é o 01, quem é o nerd da turma. Eu me preocupo com ele igual eu me preocupo com os outros. A preocupação dele é que eu tenho que manter ele com o pé no chão ao longo de toda a consultoria, tá? É uma preocupação diferente. Também, eu sei quem fica lá no final de fila. E o final de fila, pessoal, na maioria das vezes, não é por incompetência nos estudos, pelo amor de Deus, não é isso. É porque todos nós aqui somos seres humanos, temos famílias, temos responsabilidades, e às vezes essas responsabilidades atrapalham o nosso estudo. Então, grande parte, né, dos alunos, por motivos pessoais, por questões de vida pessoal, às vezes não consegue ir acompanhando, não consegue, e isso vai desmotivando. Pessoal, eu estou aqui para ouvi-los. Gente, dentro da Alcateia já teve casamento de aluno, dentro da Alcateia já tivemos bebês alcateias, né? Tivemos gestações, tivemos, né, alunas dando à luz durante a Alcateia, infelizmente tivemos morte dentro da Alcateia, teve gente de luto dentro da Alcateia. Então, esse lado humano, a gente está aqui para escutar para vocês, e às vezes esse escutar que a gente faz, a gente pode pegar esse cara que está aqui, olha, a ponto de desistir, né, e conseguir trazer você de novo para a luta. Então, se isso acontecer, a gente está aqui para isso. Agora, um outro dado que é importante eu passar para vocês. Outro dado que é importante. Essa semana, tá todo mundo motivado. São 100 pessoas motivadas a querer estudar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que a gente sabe que estudar para concurso não é fácil. Muita gente vai caindo ao longo desse processo. Para vocês terem uma ideia, em um online, não estou falando de Alcateia, Alcateia a gente tem um dado um pouquinho diferente, mas em um online como um todo, as matrizes, as grandes plataformas que a gente conhece, as pessoas que começam a estudar para determinado concurso, só 1% delas conclui o curso inteiro. EAD é isso, pessoal. Para fazer EAD, a gente precisa ter compromisso. Então, 1% só é pouquíssima coisa. A Alcateia, normalmente a gente chega ao final do curso com 60% dos alunos executando tudo certinho, tudo em dia até o final. 40% vai caindo ao longo do tempo. Não seja um desses. Mas para você não ser um desses, você vai ter que se policiar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não deixar as coisas acumularem. Quando acumular, resolve logo no final de semana. Viu que está acumulando muito, você vai chamar o suporte, a gente vai fazer uma adaptação, vai ver o que, que pode sacrificar, o que, que videoaula você deixa de lado, o que, que pode fazer só PDF, o que, que pode fazer só questões. Mas você tem que fazer. É o mundo perfeito? Não, porque o mundo perfeito é você cumprir o roteiro da forma que está, videoaula, PDF, questões. Mas em algum momento, se for necessário adaptar, vai ter que adaptar. E adaptações vêm de sacrifícios. Deixar de lado, por exemplo, a videoaulas em algumas matérias, partir só para o PDF, partir ou só para as questões. Mas você tem que chegar lá no final e ter concluído esse caminho. Talvez não com todas as mochilas teóricas que a gente deveria, mas você concluiu o caminho. Ficar no meio do caminho é que não dá, tá? Ficar no meio do caminho é que não dá. Ótimo. Ah, ok aqui, portanto, tá? O aluno paradigma. Essa ideia vocês vão visualizar na plataforma da seguinte forma. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Vou pegar agora uma turma para mostrar para vocês. Aqui, ó. Como que essa ideia do paradigma, como que essa ideia do projeto funciona na prática a nível de cores. Tá vendo aqui? Eu entrei como aluno. Aqui mostra um aluno do STJ que cumpriu todas as metas, teve um desempenho geral de 85%, resolveu quase 4.000 questões
durante a consultoria. E aqui são as disciplinas dele. Tá vendo que tem amarelo e verde? Amarelo e verde? Deixa eu ver se tem alguma vermelha. Tem vermelha. O que significa isso aqui? O verde, pessoal, o verde é porque ele atingiu a nota do paradigma. Aquele aluno que eu falei para você, que é o 15º colocado, na turma de 100, ele atingiu aqui. Amarelo, ele ficou muito próximo ao paradigma. O amarelo, portanto, é só um alerta. Ó, fica esperto com essa disciplina aqui, que você não pode derrapar mais, ok? Então ainda é segurança, ainda é segurança. Agora, o problema é aqui, ó, vermelho. Apareceu vermelho na plataforma, significa o quê? Que a sua nota está atrás do paradigma. Olha só. Se apareceu vermelho, a sua nota, você está aqui, ó, você está nesse bolo aqui. Você não atingiu a pontuação suficiente para estar com a nota igual ou superior à do paradigma. Então, o vermelho está te indicando o seguinte, olha, fulano de tal, se você continuar em vermelho, você não vai alcançar o resultado necessário para ser aprovado. E você vai saber isso logo de cara, pessoal. Você não vai ter que esperar 3 meses para isso. E se você sabe logo de cara que está vermelho e não vai dar, o que você vai fazer? Desistir? Não. Você vai revisar imediatamente aquele conteúdo, vai refazer a meta para deixar verde. Por isso que eu falo, a ideia do meu projeto é não deixar problema para depois, é resolver agora. Identifiquei na plataforma que o meu resultado está ficando vermelho, vou resolver agora. Vou estudar de novo, refazer as questões para atingir ali o mínimo necessário para ser aprovado desde já. Então, quando vocês estiverem visualizando a sua plataforma, vou botar nela aqui, 1000 abas abertas aqui. Aí. Quando você identificar isso aqui, você já sabe, olha, eu preciso lá em direito administrativo. Direito administrativo, minha nota não está legal. Então, eu vou entrar em direito administrativo aqui, ó, na plataforma. Aí tá vendo que não é todo o direito administrativo? Que é outro ponto interessantíssimo da Alcateia. A disciplina está vermelha, mas será que você tem que revisar todo o direito administrativo? Não, não é todo o direito administrativo. Você vai verificar, né, algumas disciplinas específicas, desculpa, alguns assuntos daquele assunto específico, daquela disciplina. No caso aqui, por exemplo, o aluno só estava com nota vermelha em agentes públicos, poderes e serviços. Os outros assuntos estavam verde. Então ele não vai ter que desgastar uma disciplina inteira como administrativa. Ele olha o assunto de administrativo e vai fazer a revisão imediatamente. Beleza? Essa é a ideia da plataforma. Essa ideia vem aqui do nosso aluno Paradigma. Beleza? Vamos lá. Então, sempre é com base no resultado, como eu mostrei para vocês ali. Esse slide só replica isso. Verde é zona de sucesso, amarelo é zona de tensão, vermelho é zona de perigo. Então, você tem que fazer a diferença e revisar imediatamente. Cronograma. Encerrando, deixando vocês descansarem. O que a gente tem de fazer daqui para frente dentro da Alcateia? Terminando essa reunião, amanhã e na sexta-feira, vocês serão submetidos a um diagnóstico de aprendizagem. Eu já quero colocar vocês para fazerem as questões de todos os temas do CNU. Ah, professor, mas eu não estudei tal coisa. Não é assim que funciona. Mesmo você não estudou, você vai fazer. Porque você começa a estudar para o concurso público com o seu conhecimento de vida também, com a sua área de formação, a sua faculdade. Tem conhecimento nessa cabecinha e eu preciso saber que conhecimento prévio você tem até chegar aqui com a gente na consultoria. Portanto, né, é diante disso que a gente estipula a sequência das nossas metas a partir de agora. Nayara, não, lembra que meta segunda, quarta e sexta, tá? A gente tá no diagnóstico. Vou mostrar o cronograma já rapidinho para vocês. Aguenta aí. Então, diagnóstico de aprendizagem, o que ele é na prática, pessoal? É uma forma, né? É um instrumento avaliativo que devia acontecer em todo tipo de educação, inclusive em concurso público. É um instrumento avaliativo para eu poder selecionar, né, conteúdos, né, que estão mais alinhados ou não à sua aprendizagem. Eu saber como que você chegou hoje para eu saber como que você vai sair daqui 3 meses. Esse diagnóstico, além de servir nesse aspecto, ele já vai te colocar em contato com as disciplinas que você tem que estudar, mesmo que seja superficial ainda, mas já vai estar em contato com essas disciplinas. Assim você vai ter uma visão do todo. Eu quero contribuir para que você tenha a visão do todo nesse momento. E isso é através de um diagnóstico.
Nesse caso em específico, o diagnóstico que vai chegar para vocês, vocês vão realizar amanhã, é isso aqui, ó. É esse o padrão. Olha na tela, por favor. Tá vendo? Ele tem a mesma capa, né, do que a meta, só que ele tem uma estrutura diferente. Uma estrutura diferente. Deixa eu só responder o chat aqui um pouquinho, eu já volto. Pessoal, a Simone, né, falou que tem TDAH e lutou para conseguir focar. A Luísa, estatística é alfa para quem nunca teve conhecimento, estudou, consegue acompanhar? Consegue. Mas, Luísa, eu sou bem sincero, é diferente de quem já estudou, né, a absorção. Você vai ter que se dedicar mais para que sua absorção seja a necessária para tanto. Mas a estatística é muito difícil. Estatística, se você não for da área de exatas, não tiver, né, já um conhecimento bom de matemática básica, não vai desenvolver tão bem estatística. Mas isso é a realidade de todo mundo, tá, Luísa? Eu sou muito sincero nas coisas que eu falo, muito sincero. Só que estatística é uma disciplina que é difícil para todo mundo. E vai cair muita estatística na sua prova? Duvido. Gente, deve ter no máximo três questões de estatística. Então, é a gente saber isso, aprende a parte mais descritiva da estatística e garante pelo menos uma ou duas questões. Talvez a terceira questão ninguém acerte. Até mesmo aquele que vai passar na sua frente, talvez nem ele acerte isso. Entendeu? Então, é com esse cuidado. Não vai morrer porque não está alcançando o resultado em estatística, não. Simone, a questão do TDAH. Deixa eu falar uma coisa que chega muito aluno ao Alcaté com isso. Sabe uma coisa que você pode fazer? E aqui serve para outros também, que podem estar na mesma situação? A grande questão é isso, é perder o foco. Perder o foco. O estudo para concurso público, como ele exige muito videoaula, muita leitura, às vezes acaba perdendo o foco fácil. Você pode inverter, tá, Simone? Olha o que eu estou te dando essa dica. Inverta a ordem. No seu caso específico, por conta do TDAH, vá nas questões primeiro, porque as questões podem te estimular ou pode te dar o tempo necessário para que você entre, né, em uma sintonia mesmo de concentração que vai te facilitar depois ir mais fácil para a videoaula, porque às vezes o começo com a videoaula, o desenrolar, o iniciar para quem tem TDAH é que é mais difícil. Então, se você for direto para as questões, onde é mais rápido, onde é mais estimulante, porque é mais rápido, talvez eu vou conseguir chegar você, colocar você naquele flow de concentração e depois você consegue, de fato, ir para o PDF, de fato, ir para as questões. Só que o que vai acontecer? Sempre você tem que voltar nas questões de novo para me mandar o resultado, tá bom? Mas funciona. Funciona. Ótimo, gente. Ah, não, Raquel. A Raquel faz a pergunta: como funciona a questão de cargos com eixos que têm pesos diferentes? Há algum tipo de personalização? Não. Para o bloco 5, não, tá, Raquel? Por quê? Dos 1.200 e poucos cargos que a gente tem, a 1.150 deles não tem diferença. E principalmente o de 1.000 vagas de ata, aqui eu tenho peso 2, 2, 2, 2. Então a gente não tem isso. Óbvio, existe algumas pessoas aqui que são de contabilidade, são de administração e tem um cargo lá específico que você quer. Aí, pessoal, eu vou depender que vocês façam isso. E qual é a lógica disso? Você vai se dedicar mais naquele eixo, né, ao qual tem peso para você. E como se dedicar mais a esse eixo? Esse eixo jamais você pode fazer sacrifício de videoaula. Nesse eixo é videoaula completa, PDF completo, questões completas, tá? A gente precisa partir para essa forma porque não tem como a gente, no bloco 5 fazer esse tipo de análise. Até porque seria um caso, Raquel, de você estar, por exemplo, com a sua prioridade um não ser nenhuma dessas prioridades que eu apontei para vocês, né? Não ser a estratégia padrão ali do 1.000 vagas ser a principal aposta. Então, tem esse cuidado. Ótimo. Aquela em Távora, né? É aquela em Távora. O que isso? Pá, pá, pá. Não, Luciane, não tem. Ah, vai depender, como é um PDF que está em alta resolução, Luciane, todos os nossos PDFs são em alta resolução, justamente para que a gente possa ter zooms em monitor, zoom em tablet, sem perder a qualidade, tá? Mas a gente não tem recurso de audiodescrição.
A gente tem alguns apps que você pode utilizar, mas para estudo de concurso público, a audiodescrição de app eu nem te recomendaria. Eu acho que nesse primeiro momento é você se recuperar da cirurgia, prioriza um pouquinho mais a videoaula, aí depois você volta para os PDFs, se isso fizer sentido para você, tá? Mas a alta resolução a gente coloca no arquivo para que o Zoom funcione, tá bom? Ah, não, tem. Ele vai na resolução máxima, você vai perceber que você vai dar o zoom, não vai perder nada de qualidade, tá bom? Kelly, o que a Kellen trouxe pra gente em relação a sexta e sábado, realmente é isso, pessoal. Por isso que a tendência é sexta-feira a gente ter metas mais curtas, tá? Principalmente agora no começo da consultoria, vocês vão perceber isso. Eu só vou ter que aumentar, Kelly, um pouquinho a carga da sexta-feira, se eu ver que o decorrer do tempo e a produção de conteúdo dos meus professores não estiver compatível com a data final, tá? Então, no começo, eu vou fazer esse esforço de no máximo, a sexta-feira ser um pouco mais enxuta para não atrapalhar tanto o sábado. Mas é uma coisa que eu garanto ao fim de toda a consultoria, porque depende de duas coisas: o que meus professores produzem e o que vocês consomem. O eterno equilíbrio do Thiago é isso, é tentar encontrar o meio termo aqui, tá? Mas, e você sabe que você tem essa abertura. Sempre que o negócio doer um pouquinho aí desse lado e não estiver conseguindo, vem, vamos conversar, vamos tentar adaptar aí o máximo, tá bom? Até outra coisa, normalmente eu tenho colocado na sexta-feira conteúdos que não têm tanta relevância, são relevantes, óbvio, mas não tem tanta relevância quanto aqueles que eu coloco segunda e quarta. Aqueles conteúdos que são mais secundários, subsidiários, eu tenho uma tendência de colocar ele na sexta-feira também, para não impactar tanto, tá, Kelly? Ótimo, para a gente encerrando o nosso cronograma, como vai ser aí nossos próximos dias. Eu tenho reunião hoje, diagnóstico 1, diagnóstico 2. Diagnóstico, como funciona? Esse material aqui. Você vai receber amanhã, pessoal, e vai estar separado as disciplinas dos conhecimentos gerais. Então, desafios de Estado, política pública, a parte de administração, a parte de tecnologia. A gente separou ali, se não me engano, 50 questões para vocês, e vocês vão sentar e resolver. Simples. Responda todas as questões sem consulta nenhum material. Gente, nada. Seu caderno, videoaula, Google, nada. Se possível, faça a impressão. Se não conseguir, vai fazer direto no material, não tem problema. Mas não façam consultas. Professor, nunca estudei o conteúdo, não importa, você vai fazer. Você vai fazer por dois motivos. Primeiro, porque tem coisa que a gente, pela nossa graduação, por outros concursos, a gente tem uma noção para onde vai o conteúdo. Pela interpretação de texto, você pode chegar ao resultado. Então você tem que fazer da mesma forma. O outro motivo de você ter que fazer esse diagnóstico é porque assim você já vai ter um dimensionamento de todas as disciplinas e da divisão delas por eixos, por parte geral, por conhecimentos específicos, tá bom? É simples. Da mesma forma aqui, pessoal, ó, você vai entrar no documento, tem aqui, você vai resolvendo as questões. No caso de vocês, lembra que as suas questões é de múltipla escolha. No seu caso, já falando de FGV, né? Então, vai ser em grande parte questões de múltipla escolha, não só da FGV, de outras bancas também, mas vocês vão fazer isso e guardar o gabarito. Por que guardar o gabarito? Porque eu preciso saber o resultado. Sempre que eu preciso fazer o resultado, significa que você tem que ir aqui, ó, na Mentorize, é a nossa plataforma. Aí amanhã não é meta, então é diagnóstico. Então você vai entrar aqui no diagnóstico, você vai executar o diagnóstico. Deixa eu pegar uma outra turma aqui. A TCU. TCU já fiz também. Aqui, ó. Polícia Federal. O diagnóstico lá que você fez, as questões que eu separei, você vai trazer o gabarito para cá. E é só trazer o gabarito. Olha lá, questão, gabarito A, B, C, D, tá? Repito, aqui é um exemplo, por isso que está certo ou errado, o seu é múltipla escolha. Você vai vir aqui e vai passar o gabarito. Trouxe o gabarito de todas as questões, ao final você vai enviar. Enviou, encerrou. O seu trabalho de amanhã é só isso. Faça todas as questões do diagnóstico, sem consulta nenhuma, e depois traga o gabarito para a plataforma. Com esse gabarito da plataforma, eu vou tendo aqui o ranqueamento de vocês. Eu vou sabendo aqui, dentro de cada disciplina, a performance que você tem hoje acerca daquele conteúdo, tá? Para poder comparar com você lá no futuro. Você vai fazer isso aqui amanhã, né? Portanto, você tem que fazer isso na
quinta-feira com conhecimentos gerais, sexta-feira com os conhecimentos específicos do bloco 5 e no sábado uma anamnese. Só que essa anamnese, ela é diferente da que alguns de vocês fizeram semana passada. Essa anamnese que vocês vão fazer agora é uma série de perguntas que eu faço para vocês, para conhecer um pouquinho mais da realidade de estudo de vocês. Porque a nossa equipe de suporte, lembra, não sou eu que atendo o suporte diariamente, é a Rafaela, ela é meu braço direito, braço esquerdo, é a cabeça aqui também, né? E me ajuda muito nesse processo. Rafaela cuida do suporte e as questões que são pedagógicas ela traz para o Thiago. Então, diante, né, da anamnese, a gente vai ter mais subsídio para poder entender suas peculiaridades. Essa anamnese, você vai clicar aqui no mesmo lugar, ó, diagnóstico, anamnese, e você vai vir executar. Aí é um formulário. Quanto tempo você estuda, área de formação, idade, bloco, por que você escolheu o bloco tal, como que você estudou até aqui, quantos anos você estuda, quais concursos que você já fez, e algumas perguntas mais à frente que são bem pessoais, mas que vão me ajudar muito a compreender quem é você e fazer um atendimento melhor quando você acionar o suporte. Façam. Tenho certeza que o processo de reflexão que responder esses formulários fazem com vocês já é um ganho. E o ganho é ainda maior porque do lado de cá a gente vai tendo informação para subsidiar a forma que a gente trabalha com vocês. Beleza? Então, fez isso. Encerrou o que você tinha que fazer nessa semana. Porque vai ser diagnóstico na quinta, diagnóstico na sexta, sábado, anamnese. Você tem até que hora para fazer isso? Sábado, vou deixar até domingo. Até domingo, meia-noite, você pode trazer tudo para a gente, pessoal. Até meia-noite domingo, você pode lançar o diagnóstico, lançar a anamnese e aí encerrou. Virou a semana, aí é meta. Aí é o padrão de meta que vocês já viram. É o padrão ali em relação às 2 disciplinas por dia. E a gente vai nessa sequência aqui. Segunda, quarta, sexta, revisão no sábado. Lembrando que segunda significa que a sua terça é livre. Significa que segunda você termina na terça. Quarta você termina na quinta. Sexta vai pedir um pedacinho do seu sábado. E assim a gente vai até o final da consultoria. Beleza, pessoal? Não, Janaína, não tem reuniões periódicas, porque o nosso conteúdo é em videoaula. Você precisou de atendimento e qualquer outra pessoa de atendimento é suporte. Então a gente não vai. Tá vendo que a gente não consegue entender as individualidades numa reunião como essa? Portanto, o suporte a gente faz esse atendimento que for necessário, tá? As reuniões que a gente vai ter a partir de agora são reuniões de conteúdo, tá? Quando vocês terminarem um conteúdo e eu olhar para a mentorias e falar assim, ó. AFO tá ruim. A AFO, do jeito que tá aqui, não vai ser legal, não. Aí eu vou chamar o professor João Leles, já vai marcar uma reunião de conteúdo, eu vou passar o resultado de vocês, né? Aí ele vai vir e trabalhar exatamente aquela parte de receitas públicas que vocês estão com dificuldade. A gente faz isso depois que vocês vão terminando o conteúdo. No final, na última semana, inclusive, nós teremos 4 reuniões. 4 reuniões de conteúdo, da mesma forma, olhando para as dificuldades, olhando para os pontos que são mais críticos. Agora, nunca esperem, pessoal. Óbvio que eventualmente eu posso marcar uma reunião aqui com vocês para explicar uma mudança de fase na consultoria. Mas nunca esperem reunião para vir falar com a gente. Tem um ditado que eu escutava muito em Uberlândia. Eu sou formado em Uberlândia, na UF. Eu escutava lá, dá para conhecer pelo sotaque, né? Ninguém sabe o que calado quer. Ninguém sabe o que calado quer. Então a gente precisa que vocês nos comuniquem através do suporte, tá? O suporte ao aluno Alcatel funciona muito bem. Quando é alguma coisa que é direcionada para o Thiago, o que que a Rafaela vai fazer, para vocês entenderem o nosso fluxo? Na maioria dos dias, vocês sabem, eu tô lá no MP dentro de sala de aula dando aula. Então, quando eu saio, eu já pego imediatamente meu celular, porque a Rafaela me passou um relatório dos atendimentos daquele dia, e se for alguma dúvida que o Thiago que tem que intervir, ela vai me mandar um print. Aí eu vou pegar, Janaína, e vou gravar um áudio para você. Janaína, é isso, 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 você vai fazer isso, isso, isso. O encaminhamento é esse. Às vezes vai chegar um podcast aí de 7, 10 minutos, mas é para o seu bem, tá? Ouça o áudio que é para o seu bem. E é a forma que a gente vai manter esse fluxo, tá? Eu envio o áudio para a Rafaela envia para você, e a gente vai demandando dessa forma, pessoal, para dar, igual eu falei, para dar vazão e a gente
vocês terem tempo para executar as metas e a gente do lado de cá de organizar isso tudo para vocês, essa organização de professores, organização de materiais. Beleza? Pessoal, é isso, tá? É só isso, né? 2 horas conversando aqui com vocês. Eu sei que é muita informação, repito, tudo isso aqui estará gravado e disponível para vocês amanhã. Então, dúvidas pontuais, podem ir lá, tá? Na reunião. Precisou do suporte amanhã, vocês já vão, né, conversar com o suporte. Alguns de vocês não fizeram cadastro na Mentorize, não tem problema. Logo após essa reunião, no nosso grupo do Telegram, vai ter um tutorial de como fazer isso. E é outra forma que eu converso bastante com vocês. Eu gravo vídeos, gravo tutoriais, a gente manda no Telegram para vocês, junto do informativo. Então, quem não fez Mentorize, papel hoje, vai seguir o tutorial e fazer o cadastro. Não vai automaticamente para a sala, mas amanhã a gente puxa você para dentro da sala do CNU Bloco 5. Beleza? E é isso mesmo, Janaína. Já me vejo servidor, todos vocês, tá? Todos vocês entendam. Alcateia é gasolina. O fogo tem que estar dentro de você. Se esse fogo permanecer até outubro, eu tenho certeza que a gente vai potencializar muito, muito a chance de você ser aprovado. Não fique para trás, não deixe as coisas acumularem, se engaje nesses projetos, fala para a família, fala para o marido, fala para os filhos, estou entrando numa coisa que é importante para mim e para vocês. Preciso que vocês me ajudem nos próximos 3 meses, porque isso aqui vai ser importante para o resto da nossa vida. Crie engajamento. Se você cumprir o que está aqui, eu tenho certeza, pessoal, certeza, sim, que você estará muito próximo de ser aprovado em concurso público. E eu vou estar junto de vocês nessa caminhada. Beleza? Galera, um abraço a todos. Dúvidas, estaremos lá no suporte amanhã de manhã para atender vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.